Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês, galera? Então, nosso intuito agora do nosso videozinho de hoje é fazer uma revisão dos conteúdos que a gente viu aí pós o período de quarentena. Bora lá estudar eles então? Bora lá então ver, galera. Então, antes da gente falar propriamente dito dos nossos conteúdos de revisão, alguns avisos aí bem importantes, tá? O primeiro deles é em relação às próximas 2 semanas. Então, essa semana agora que vocês vão estar vendo esse vídeo, vai ser semana de revisão de conteúdos. Então, eu vou passar um videozinho sobre revisão, vocês vão revisar. Depois eu vou dar umas dicas do que vocês podem fazer para revisar esses conteúdos. E na semana que vem vai ser de atividades avaliativas. E aí você vai me perguntar, mas professor, o que vai ser atividade avaliativa? A princípio vão ser trabalhinhos, lista de exercício, tá? Vão ser só 2 atividades avaliativas. Elas têm o intuito do quê, galera? De, a princípio, substituir as nossas provas aí que a gente estaria fazendo no presencial. Beleza? De quando a gente fala de atividade avaliativa, automaticamente na cabeça de vocês vem a questão de como vai ser feito isso. Então já vem sendo feito vai ser sendo feito através do Google Forms, que vai estar linkado com a atividade do Google Classroom. Então, vocês já estão acostumados a fazer, vocês já fizeram uma recuperação, já fizeram um outro testezinho aí através do Google Forms. Então, para vocês não é difícil vocês aí usarem essa ferramenta. Eu não vejo dificuldade aí nesse uso, beleza? Então, fiquem bem tranquilos, vai ser do mesmo esquema que já estava sendo feito lá, de como fazer os testezinhos, marca a resposta, coloca o cálculo, marca a alternativa certa, não tem muito mistério aí nesse aspecto, beleza? Quando a gente fala de atividade avaliativa, já vem à cabeça de vocês a questão das notas. Então, olha lá, vou falar para vocês o seguinte: não, a gente não tem nada definido de como vai ficar a questão das notas de vocês. Então, não adianta você nem vir perguntar, professor, mas e a nota disso, a nota daquilo? A gente ainda não sabe como vai ficar, porque a gente não sabe qual vai ser o período dessa, desse período de quarentena. Vocês podem perguntar para mim, professor, mas por que a gente vai fazer atividade avaliativa se a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar parado? Justamente para a gente não ter um acúmulo de conteúdos para serem avaliados posteriormente. Então a ideia já é fazer uma série de conteúdos, faz uma atividade avaliativa, mais uma série de conteúdos, outra atividade avaliativa. Tá? A nota para a gente é uma coisa irrelevante agora, galera. Mais importante do que ter um resultado de nota é ter um resultado de aprendizado. É você entender o conteúdo. Então, se você não está entendendo o conteúdo, já liga aquela anteninha de preocupação. No que eu estou falhando? Ou o que o professor não fez ainda que não está me ajudando? Tem que tentar achar aí o porquê que você não está conseguindo aprender. Beleza? Então, a nota não é relevante no momento, mas sim aprender o conteúdo. Ok? Tá. Quais vão ser os conteúdos que vão cair nas atividades avaliativas de vocês e que a gente vai revisar hoje no videozinho, galera? De química, a gente vai estar caindo aí para vocês, e vocês vão ter que saber sobre substâncias e misturas e sobre separação de misturas. De física, os tipos de energia e na biologia, criacionismo, evolução e panspermia, e além disso falar um pouquinho sobre o darwinismo e o lamarckismo. Beleza? Então vamos lá começar a revisão. Então vamos relembrar rapidinho, a matéria é feita de átomos e esses átomos eles vão se dividir aí no quê? Em substâncias e misturas. Tá? As substâncias elas podem ser simples ou compostas. Qual é a diferença entre elas, galera? A diferença é que é simples é feita somente de um elemento químico, enquanto que as compostas têm 2 ou mais elementos químicos. Exemplo rapidão. O2, ela é simples. H2O é composta. Misturas homogêneas e heterogêneas, que tem explicação aqui do ladinho, tá? Mistura homogênea só tem uma única fase. Mistura heterogênea tem 2 ou mais fases. Daí a gente tem que relembrar o que é a mistura propriamente dita. Quando eu tenho 2 substâncias diferentes e eu uno elas, devo formar as misturas homogêneas e heterogêneas. Ok? Agora vamos relembrar essa diferença entre homogênea e heterogênea. A homogênea só tem uma fase, ou seja, eu só consigo ver uma única coisa quando eu misturo as substâncias. Por exemplo, aqui na imagem que a gente tem, água com sal, a mistura homogênea, eu só consigo ver uma coisa. Por exemplo, também água e óleo, desculpa, água e óleo não, água e sal, água e açúcar e água e álcool. Ok? São misturas homogêneas, eu consigo só ver uma única fase. Agora, a mistura heterogênea é quando eu possuo 2 ou mais fases, ou seja, eu consigo ver 2 coisas distintas ou mais coisas distintas. Exemplo, água e óleo. Tá?
que a gente também tem que lembrar, e é bom vocês relembrarem olhando os vídeos e a apostila, é a questão de fase e componente. Fase é cada porção que eu consigo observar visualmente, ok? E componente é cada substância diferente que há. Então, imagine a seguinte mistura: água, óleo e gelo. Quantas fases eu tenho? 3. Água, óleo e gelo. Quantas substâncias? 2, porque água e gelo é uma só. E o óleo é a outra. Beleza, galera? Só isso que a gente tem que relembrar. Lembrar também que existem algumas substâncias que são misturas heterogêneas, mas que elas aparentam ser homogêneas. Por exemplo, o sangue. O sangue ele é heterogêneo, mas ele aparenta ser homogêneo. O leite também. Lembrar desses detalhezinhos aí também ajuda talvez. Ok? Separação de misturas. Aqui não tem todas que a gente viu, mas a gente vai fazer um remember aqui rapidinho de todas elas. Então, olha lá. Vamos começar primeiro com a separação de misturas das misturas heterogêneas. Então, por exemplo, a decantação. Quando eu falo de decantação, eu estou falando de densidade. Então, a substância mais pesada, ela tendenciosamente vem para baixo e a mais leve fica em cima. Há uma separação dessas duas misturas. Vou lá e separo elas. Exemplo, tá? Água e óleo. A água é mais pesada, vai para baixo, o óleo é mais pesado, mais leve, vai para cima. Separei as duas, faço lá o processo que vocês já viram nos outros vídeos e separo água e óleo. Catação. Tenho lá uma porção de de uma mistura e eu vou fazendo a separação manual. Dois exemplos, tá? Eu quero catar um feijão, então o feijão bom do feijão ruim, eu posso fazer esse processo manualmente. Um outro exemplo, tá? É a questão, por exemplo, da separação do lixo. O pessoal que trabalha lá com reciclagem, eles vão fazendo a catação, eles vão separando plástico do ferro, do papel, e eles conseguem fazer esse processo, ok? Ainda sobre os processos de separação de misturas, a gente tem a filtração, que é quando a gente vai usar um filtro, certo? Para separar geralmente uma substância sólida de uma líquida. Passa o líquido e fica o sólido. Exemplo clássico, tá? Que a gente pode usar é fazer o nosso cafezinho aí. A gente coloca o pó, passa a água, só fica retido o pó e a água passa, ok? Próximo processo, separação magnética. Quando provavelmente um dos componentes ele é ferro elétrico, o que significa isso? Que ele tem atração por ímãs, eu posso usar um ímã para atrair esse material, certo? Para mim. Exemplo, estou lá mexendo com uma agulha, certo? E essa agulha cai no meio de um monte de papel. Qual que é o problema? Se eu colocar a mãozona lá para tentar achar a agulha, eu posso me machucar. Então, o que eu faço? Eu uso lá um ímã, passo o ímã por cima e ele vai capturar para mim a, a agulha. Beleza? Peneiração. Peneiração é quando eu uso uma peneira para separar partes sólidas maiores de partes sólidas menores. Exemplo, quero fazer um açúcar bem fininho, colocado em cima de um bolo. Tá? Eu passo lá ele na peneira. Os grãozinhos de açúcar maiores eles vão ficar presos, ok? Centrifugação. A centrifugação, na verdade, ela é um aprimoramento da decantação. Por que eu vou fazer? Eu vou colocar num aparelho que vai girar mais rápido aquilo ali, vai separar as duas fases ou três fases que eu tenho ali. Então, na verdade, ela não é um processo de separação, ela é uma melhora da decantação, ela é uma aceleração da decantação, ok? Até aí, tranquilo? Destilação simples, destilação fracionada, galera. O processo é o mesmo. Eu vou aquecer uma mistura, certo? Um dos materiais vai entrar, ou uma parte do material vai entrar no estado de vapor e vai ser recondensado, vai virar líquido, tá? E a outra parte vai ficar no recipiente que eu tenho anteriormente. Qual é a diferença de uma para outra? A destilação simples é quando eu tenho pontos de fusão, desculpa, pontos de ebulição distintos, bem distintos. Por exemplo, água e sal. A água vai virar gás a 100 graus e o sal vai virar gás a partir dos 1500 graus. Então, dá para eu aquecer que não vai ter problema de eu levar uma outra substância junta nessa fervura. A destilação fracionada já é o processo em que as temperaturas são muito próximas. Então, o que acontece? Se eu aqueço uma, eu corro o risco de levar a outra junto
nesse processo. Então, acaba que eu não vou conseguir separar efetivamente isso aí. Então, eu tenho que fazer um processo lá numa torre de fracionamento, e daí eu consigo separar isso exatamente. Por exemplo, como acontece lá com o petróleo. Ok? Resumão. Se quiser complementar, rever as videoaulas que eu já passei para vocês e dar uma olhadinha na apostila aí, tá, galera? Vamos lá. Agora da parte de física, galera. Vamos relembrar o que vai cair nas atividades avaliativas de vocês aí, ó. A gente vai ter energia cinética e energia potencial. Na verdade, a energia mecânica também, que eu acabei esquecendo de colocar aqui no slide. Mas vamos relembrar as fórmulas. Então, vamos lá. Energia potencial, mgh. Então, massa, gravidade e altura. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Então, massa vezes a velocidade ao quadrado divididos por 2. Detalhes importantes, e aqui em ambas as fórmulas, tá? A massa tem que estar em quilos, ok? A velocidade obrigatória em metros por segundo e a altura obrigatoriamente em metros, ok? Gravidade na Terra sempre vai valer 10. Do ladinho aqui a gente tem a energia potencial elástica, em que é kx ao quadrado sobre 2. O que é o K? Constante elástica. O que é o x? É a deformação que a mola vai sofrer em metros, tá? Vamos lembrar agora a parte conceitual. Então, observem aqui a figura que eu tenho aqui. Eu tenho lá um menininho com skate e ele só tem energia potencial. Por quê? Porque ele está parado, e energia potencial é quando a gente está parado, certo? E ele está numa altura. O que acontece? Ele começa a descer. Essa energia potencial vai diminuir. Por quê? Porque está diminuindo a altura, certo? E ele está se movimentando, então a energia cinética está aumentando. Então lembrem disso. Energia potencial, energia de quando eu estou parado, energia cinética quando eu estou em movimento, ok? Então eu vou ganhando energia cinética. Ele começa a subir. Quando ele começa a subir, o que vai começar a acontecer? Ele vai começar a perder velocidade, certo? Então ele vai começar a perder energia cinética. Ele vai começar a ganhar altura. Então ele vai começar a ganhar energia potencial. Ok? Então elas vão oscilando. Lembra que na parte matemática eu posso comparar uma com a outra. Eu posso colocar, por exemplo, assim, ó, energia cinética é igual a energia potencial, ou energia potencial é igual a energia cinética. Voltem lá nos vídeos que eu fiz de resolução de exercício para relembrar esse processo, é bem importante. Energia elástica agora. Então imagine a seguinte situação. Eu empurro uma bola de bilhar e ela vai em direção a uma mola. Essa mola ela vai comprimir, certo? E é isso que a gente vai analisar. A gente não quer analisar o movimento. Não é isso. Porque se está em movimento, não é energia cinética, não é energia potencial, é energia cinética. Então, a mola foi lá e sofreu uma deformação. Então, essa mola vai ter uma constante elástica e a deformação, por exemplo, de quando a bola de bilhar chegou lá e comprimiu a mola. Isso é o meu X. Lembrem desses processos, galera. Retomem lá as aulas de exercício para saber fazer exercícios disso aí. Beleza? E aí, finalizando a nossa parte agora, parte de biologia. A gente tem que lembrar as diferenças entre os processos ali. Então, a gente tem a evolução, a criação e a panspermia. Então, vamos lá, relembrar o processo de criação. Então, o criacionismo, ele fala que existe um ser superior, no caso Deus, certo? Dependendo da religião, obviamente, e que ele dá origem ao universo, certo? Ele cria todas as espécies de seres vivos que existem, desde as bactérias até o ser humano. Ok? Isso é o criacionismo, de maneira bem resumida. Nossa função aqui não é falar qual está certo e qual está errada, tá, galera? É explicar cada uma delas. A evolução diz, na verdade, lá do começo, a evolução química, que o ser humano começa de uma sopa de proteínas, que o ambiente proporcionou essa criação de proteínas. Lembra que a gente falou isso em sala de aula lá da ideia de Oparin e Haldane, e depois de Miller e Urey, eles conseguem criar aminoácidos lá, e esses aminoácidos foram se desenvolvendo e foram formando seres mais complexos, eles foram evoluindo, até que chegou numa evolução tão grande que chegamos lá no ser humano. Ok? E a panspermia, tá, que talvez seja a menos aceita cientificamente, ela fala o seguinte, tá? Ela fala que foi trazido através de um local extraterreno, ou seja, fora da Terra, extraterrestre, através de um cometa, de é, alguma, esqueci a palavra agora, algum
objeto que tenha adentrado na superfície terrestre, tá? E ele tenha trazido esses micro-organismos ou seres que provinham, né, de outro planeta, e isso deu origem à vida terrestre. Ela não é tão bem aceita porque há a contestação de quando esse objeto entrasse na atmosfera terrestre, ele poderia sofrer uma série de problemas com relação à temperatura, pressão, calor, e isso afeta um pouquinho. Mas existem essas três teorias, ok? Lembra que a gente fez o trabalhinho de ver os pontos fortes e pontos fracos, então é bom a gente retomar isso aí depois também, ok? E por fim, tá? Falando sobre a evolução dos seres vivos, a gente tem dois grandes cientistas, que é o Lamarck e o Charles Darwin, tá? O Lamarck, basicamente, ele fala da lei de uso e desuso e da lei da eu não vou lembrar a palavra agora, mas a lei do que é hereditário, tá? Então é o seguinte, observe a imagem do Lamarck. Que vocês conseguem observar? Que a altura que está ali as folhas é a mesma, mas que gradualmente o pescoço da girafa foi aumentando. Por quê? O que o Lamarck falava? Na lei de uso e desuso. Que quanto mais um ser vivo usasse de um tipo de musculatura, de um objeto, precisava de alguma coisa, ele ia desenvolvendo mais aquele membro. Por exemplo, vou fazer um exemplo bem toscão para vocês entenderem. Eu vou lá e sou levantador de peso. Então eu vou lá e faço academia todo dia, tá? O que acontece? Como eu uso aquele músculo todo dia, a tendência dele é que haja um crescimento desse músculo. Por quê? Porque eu uso ele. Então é a lei do uso e do desuso. Em contrapartida, eu não treino, por exemplo, perna na academia. Certo? Que quando você com minhas pernas, elas vão começar a atrofiar. Por quê? Porque eu não uso tanto. De certa maneira, tá errado? Não, tá certo. Alguns seres realmente eles se desenvolveram, tá? E conseguiram mudar as suas formas corporais por adaptação do ambiente. Então, o ambiente determinava como o ser vivo ia se desenvolvendo. O problema é que a segunda lei do Lamarck, ou a segunda ideia do Lamarck, falava que essas características, tá? Esses desenvolvimentos passavam para os descendentes. E aí está o erro. Então, por exemplo, lembra o exemplo que eu dei para vocês da academia? Teoricamente, o meu filho ou a minha filha já nasceria com os braços mais bem definidos. Por quê? Porque foi uma coisa que eu desenvolvi e passei a genética para os meus filhos. Claro que isso foi contestado depois com o estudo mais aprofundado das leis da genética, tá? Mas a lei do desuso e do uso, a lei de uso e desuso, falava o quê? Que quanto mais você usa de um membro do seu corpo, mais ele vai se desenvolver e vice-versa. Quanto menos eu uso, menos ele se desenvolve. Em contrapartida, o Charles Darwin já falou um pouco diferente. Falou que existia uma lei de seleção natural. E nessa lei de seleção natural, o que acontecia? Eita, difícil de sair a palavra, tá? Ele falava o seguinte, que existia uma variabilidade de seres vivos. Então, nem o exemplo da girafa aqui, eu tinha girafas maiores e girafas maiores, tá? O ambiente, ele ia fazer uma seleção indireta de quem ia sobreviver. Por exemplo, a girafa maior ia alcançar os gravetos maiores. Se fosse uma região onde só tivesse árvores altas, o que ia acontecer com a menor? Ela ia morrer. Ou seja, naturalmente a natureza selecionou, certo? Qual seria o ser mais adaptado para viver naquela região? O que é adaptado morreria. Desculpa, eita, difícil. O que é adaptado sobreviveria, o que não é adaptado morreria. Tá? Então, essa é uma lei de seleção natural. Quem está adaptado ao ambiente tá, sobrevive, quem não está adaptado, ele vai morrer. Ele complementa isso falando o seguinte, tá? E até aí tá perfeito o raciocínio dele. Realmente acontece muito disso. Seres adaptados acabam passando para frente, seres não adaptados acabam morrendo, ok? Qual que é o problema? Ele falava que essa característica, então, por exemplo, a girafa do pescoço grande, ela se adaptou com o ambiente, então ela tinha um pescoço maior, e ela vai passar essa mesma informação para os descendentes. E aí está o erro da teoria do Darwin, porque também não se tinha esse conhecimento de genética que a gente tem hoje. Hoje a gente sabe que isso não é bem assim, que depende das características genéticas do pai e da mãe, ok? Então, se a gente fosse fazer um comparativo aqui entre os dois de maneira bem rápida,
a gente pode falar o seguinte: Lamarck, eu vou desenvolver o meu órgão, o meu músculo, através do uso dele, certo? E Darwin fala o seguinte, que quem está adaptado ao ambiente sobrevive, quem não está adaptado morre. Não há esse desenvolvimento daquele órgão devido ao ambiente, ok? Também tem um videozinho sobre isso, só dá uma revisão, uma revisadinha lá nos vídeos, ok? Galera, revisado o conteúdo, vem algumas perguntas aí que são bem pertinentes para a gente se fazer. Então, a primeira maneira que a gente pode fazer para revisar esses conteúdos é rever os vídeos, o que talvez não seja mais viável, justamente porque ela demanda tempo de você sentar, seu bombonzinho, ver todos os vídeos novamente, dá um pouco de trabalho, tá? Essa é uma opção, certo? A segunda opção é fazer resumos e mapas conceituais. É pegar a partir do que você já fez, ou até mesmo de ter revisto o vídeo ou ler a apostila, e fazer resumos, fazer mapas conceituais, fazer desenhos, fazer esquemas que ajudem, tá, a você relembrar o conteúdo. Até de fazer as atividades avaliativas posteriormente. Vocês vão poder usar esses resumos. Tirar as dúvidas. E daí eu vou linkar com o que está ali, que é a live. A live tem essa função, galera. Eu não entendi o conteúdo, eu vou lá e pergunto na live, tá? Então, por exemplo, fiz a revisão, fiz os mapas, eu vi que fiquei com dúvida em alguns tópicos. Anota esses tópicos e um dia da live, pergunta. Ou então, estou revisando o conteúdo, achei uma dúvida, quero tirar essa dúvida na hora. Manda no Classroom que a gente tira a dúvida de vocês. Apareceu ali para mim a pergunta, eu já vou tentar responder para vocês na hora. O que não pode acontecer é ficar com essa dúvida, para depois você não ter que ficar aí perdido no meio da atividade, porque você não sabe como responder isso aí, ok? Então tem várias maneiras de como revisar o conteúdo. Não use como desculpa não saber ou não ter essas ferramentas. Ok, galera? Uma observação bem importante sobre os vídeos aí. Tá? Eu tava vendo o tempo de visualização médio dos vídeos de vocês no YouTube. Eu tô vendo que tá passando aí em torno de 6, 7 minutos, sendo que os vídeos têm aí 20 minutos de duração. Galera, tem que assistir o vídeo até o final para entender o conteúdo. Na sala de aula, você não assiste só 5 minutos e depois você tampa o ouvido. Então tem que assistir o vídeo até o final. Beleza? Lembrando que conhecimento é poder, galera. Então, quanto mais eu aprendo, mais poderoso eu sou. Claro que o poder aí varia de pessoa para pessoa. Não deixem de estudar, galera. Façam as revisões, tá? Façam esqueminhas de estudo, tirem dúvidas, participem da live quando for solicitado para vocês, ok? Abraços, se cuidem e não saiam de casa nesse período de quarentena, galera. Falou!